meu nome é Virgínia, sou professora associada da Fundação Dom Cabral e trabalho no Centro de Governança. A intenção aqui é falar um pouquinho sobre o papel dos conselheiros nesse momento de pandemia. E sempre quando falo em pandemia, eu me lembro, vem à cabeça a música do Nelson Motta e do Lulu Santos, que é nada que foi, será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. E tudo passará, mas muitas coisas irão mudar com certeza. E uma delas é o comportamento, o papel, a responsabilidade dos conselheiros. Relativa às questões financeiras, a situação precisa ser analisada mais profundamente, tanto no curto quanto no longo prazo. Nós estamos aí com uma economia super retraída, sabemos que o PIB do Brasil esse ano vai ser negativo, por volta de 5%, então isso vai afetar drasticamente toda a cadeia produtiva de todas as empresas, né? Todas as empresas e pessoas serão mais ou menos afetadas por essa pandemia. Então a gente precisa já ter a consciência que muitas empresas vão fechar, vão quebrar. Muitas pessoas vão perder os seus empregos, né? Já perderam e continuarão perdendo. E daí, dado esse contexto, né, como que as empresas devem agir, ou pelo menos quais os pontos que elas precisam analisar e pensar para tomar as melhores decisões. E o conselheiro, nesse momento, ele é muito crucial para ajudar as empresas. Precisa quebrar um pouquinho essa rigidez, esse formalismo dos conselhos de administração, com hora marcada, com dia marcado, porque esse momento requer que tenha livre acesso aos conselheiros e reuniões a qualquer momento para tomar as melhores decisões. Então, gostaria de falar sobre 2 pontos aqui, né? Que é a questão da liquidez, que muito tem se falado nesse momento, e a questão do endividamento. Então, esse momento de pandemia, ele vai continuar, ele precisa continuar no plano a ser considerado no planejamento das empresas. Porque enquanto a gente não tiver uma vacina eficaz para o corona, isso não vai passar, né? Porque vai ser um ciclo que vai voltar. Então, até lá, isso precisa ser considerado na tomada de decisão. E daí, assim, a crise, ela afetou todo mundo, todas as empresas, mas não na mesma profundidade. Então, é muito difícil falar de uma coisa genérica, assim, né? Que para servir para todo mundo, mas que ao mesmo tempo não serve para ninguém. Então, cada empresa precisa pensar muito bem na sua situação, como que ela estava na hora que a crise começou e como ela vai sair dessa crise, né? E daí, assim, a questão da liquidez vem tomando muita força, né? Todo mundo falando que liquidez é tudo, que as empresas precisam ter liquidez alta, que cash is king, e que as empresas que estavam com uma liquidez maior no momento da crise vão se sair melhor. Eu concordo com isso, até acho que é isso mesmo, mas a gente precisa meio que pensar em diferentes situações, né? Assim, será que realmente é uma boa estratégia as empresas terem um caixa alto todo momento, né? Então, as empresas, elas precisam sim ter caixa alto quando elas têm um objetivo específico, tipo, quero fazer uma aquisição, estou querendo aumentar minha planta, estou querendo fazer novos investimentos em tecnologia, enfim, tem um endereço à liquidez. Porque, assim, a princípio, a liquidez, estou chamando de liquidez, dinheiro, a conta corrente, né, dinheiro do banco de fácil acesso, ela, a princípio, deveria render menos que o negócio. Então, aplicando esse recurso no negócio, o retorno seria maior que aplicar esse recurso no mercado. Então, por isso que as empresas não podem ter tanta liquidez assim sem estar endereçada.
As maiores empresas, né, as empresas mais estabelecidas, mais maduras, elas podem ter assim, uma alta liquidez, porque não tem tantos projetos atrativos para elas poderem investir. Então acaba que o recurso fica no caixa esperando um melhor momento. Mas não é a situação das empresas menores ou as empresas que estão no processo de crescimento, porque precisam fazer muitos investimentos, né? Precisa colocar esses recursos todos da liquidez no seu processo de produção, no seu crescimento. Então, não faz sentido essas empresas terem uma liquidez muito alta o tempo todo. E daí o papel do conselheiro é justamente esse, ver, dada a situação da empresa, qual que é um caixa razoável, né? Porque mesmo as empresas que começaram a crise com uma liquidez alta, elas serão afetadas, porque a cadeia toda se quebrou. Então, precisa pensar muito nesse aspecto, né? Precisa pensar juntamente com isso, como que vai ficar o meu negócio? Porque o comportamento do consumidor vai mudar, né? O tabuleiro mexeu, as peças saíram do lugar. E na hora que elas voltarem, elas não vão ocupar a mesma posição. A gente precisa ter em mente, infelizmente, que várias empresas vão fechar. E o meu negócio, como ele vai voltar nesse contexto todo? Né? Como que vai ser a mudança do meu cliente, do meu fornecedor, enfim. Cada empresa precisa avaliar muito bem o seu negócio, né? A sua posição. Um outro ponto também bastante polêmico nesse momento é a questão dos empréstimos, né? Então, como que a empresa vai fechar o caixa? Tem duas alternativas básicas, assim, né? Ou ela coloca mais capital próprio, recursos próprios, ou ela recorre a banco. E daí, assim, é uma alternativa recorrer a banco? Só que antes de recorrer a banco, a empresa precisa estudar seu fluxo de caixa para não pegar empréstimo desnecessário. Esse empréstimo, ele precisa encaixar no tempo e no custo que a empresa pode pagar. Não adianta pegar uma quantidade imensa de crédito, como eu vi empresas fazendo, pegando o máximo que podiam, sendo que o início do pagamento desses empréstimos é no curto prazo, ou seja, não vai dar tempo da empresa se recuperar para pagar esses investimentos. Então, precisa encaixar no fluxo de caixa o empréstimo. E esse custo não pode ser maior do que a margem líquida da empresa, ou a margem bruta, porque senão a empresa não vai gerar caixa suficiente, EBITDA suficiente, para poder bancar, para poder pagar esse financiamento. Então, as coisas precisam ser pensadas e encaixadas, né? Então, um orçamento nessa hora é muito bem-vindo. Então, cada vez mais, né, na minha percepção, o papel do conselheiro é relevante para a empresa, né? Os conselheiros, eles precisam pensar e ajudar as empresas a tomarem decisão, focando na reputação da empresa, né? Hoje o consumidor está muito de olho, assim, é muito importante para o consumo a empresa ser responsável, ser sustentável. A questão da transparência, né? Um jogo limpo, porque só com transparência existe a confiança e só com a confiança que as coisas vão para frente. Avaliar muito bem o negócio com o pé no chão, sem ser muito otimista, mas também sem ser muito pessimista, né? Então, fazer cenários aí, avaliar bem o fluxo de caixa da empresa, como que a empresa pode aproveitar essa oportunidade para se lançar em novas coisas, entrar em novos mercados, ou até mesmo reduzir, enfim, quais são as estratégias para aquela empresa no médio e no longo prazo. A questão da necessidade de capital de giro e a questão de risco, né? As empresas que já fazem a gestão de risco podem aprimorar essa gestão e as que não fazem podem começar a fazer.
porque isso sempre ajuda na elaboração e no desenvolvimento de cenários. E principalmente os conselheiros, eles precisam se renovar, né? Eles precisam se atualizar, eles precisam entender dessa nova economia para que eles possam ajudar de forma mais eficiente as empresas e o seu crescimento. Abraço.